Oi, gente, assisti aí o debate da Globo e vou fazer agora uma análise, não é? E se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia, tem a sessão de diálogos com grandes especialistas e toda sexta-feira, no Filosofia Popular, eu converso com vocês sobre filmes e séries do ponto de vista político ou filosófico. Pois bem, o debate começou com o Ciro chamando a Marina para tentar pontuar o debate em torno da questão da polarização representada pelo PT e pelo Bolsonaro, do ponto de vista não que o Bolsonaro o PT seja extrema esquerda, porque a gente sabe que não é, mas do ponto de vista do discurso de ódio e todas essas coisas. Pois bem, e a Marina ajudou Ciro a estabelecer essa questão que foi utilizada em outros momentos do debate. Alckmin tentou criticar o Haddad na questão da gastança e justificando o teto de gastos pela uma suposta gastança do PT. E o Haddad, eu acho que nesse momento, demoliu Alckmin quando apontou que o governo do Temer tinha 4 ministros do PSDB. Então, quando o Alckmin tenta lembrar, o PT escolheu o Temer 2 vezes, e é verdade, o PT cometeu esse erro gravíssimo que o Haddad deveria reconhecer. Só que o Haddad deveria reconhecer esse erro e dizer, nós cometemos esse erro, mas vocês, isso ele não disse, né? Mas vocês apoiaram o governo do Temer. Essa é a parte que o Haddad disse, né? Tem um momento constrangedor logo no início do debate com o Álvaro Dias, que ele fica meio que tietando o Bonner, ele nunca tinha visto o Bonner ao vivo, uma coisa meio. Aliás, o Álvaro Dias estava atacado. Hoje, vou te contar. O Meirelles foi o de sempre, né? Aquela coisa meio lenta, que ele fala usando muito as mãos assim e tal. Mas, enfim, só tem um momento mais importante do Meirelles que eu vou chegar lá. O Boulos pontuou em vários momentos do debate que o importante é cortar os privilégios e que fazendo isso vai ter dinheiro para poder ter investimento no setor social, em políticas sociais, e falou muito forte contra a reforma trabalhista. Assim, tem um segundo momento importante do Meirelles, que o Meirelles está conversando com, se não me engano, Ciro, e ele lembra que a eleição do Collor, e o Collor tinha essa imagem de suposto salvador da pátria, e ele associa isso ao Bolsonaro. Então eu acho que foi uma simbologia interessante que o Ciro concordou, e que realmente, quando a gente veio logo no início da redemocratização, a escolha do Collor foi uma coisa meio. Tem algumas semelhanças interessantes. Uma figura autoritária, conservadora culturalmente, que consegue seduzir os setores empresariais, mas que é uma aventura, enfim, um cara sem grande experiência administrativa, sem um amplo apoio, enfim, uma candidatura meio bizonha nesse aspecto, com um discurso inflamado, no caso na época do Collor, que ia limpar a política e tal, não muito diferente de Bolsonaro em alguns aspectos, embora em outros diferente, e eles fazem essa associação. Depois tem uma fala emocionada do Boulos ao falar da ditadura militar. Esse é um momento importante do debate, porque se nós pararmos para pensar, eu já tinha falado isso aqui no canal, nós estamos no momento mais próximo da nossa jovem e frágil democracia ter um problema realmente sério. As pessoas acham que não e que eu estou exagerando e tal, e provavelmente vão dizer que o Boulos está exagerando. E tomara que a gente esteja exagerando. Porque a gente tem que. Toda ameaça à democracia, a gente tem que se levantar e enfrentar. E a gente não pode facilitar para forças semifascistas, protofascistas. Porque foi isso que os alemães e que os italianos e que os espanhóis, com Franco, fizeram. Ou seja, principalmente na Itália e na Alemanha, houve muito isso, ou seja, facilitar para eles, dizer, não, a ameaça não é tão grave, dá para compor, a direita pode negociar com eles e tal, e aí, quando esse pessoal chega no poder, tirar eles do poder é muito difícil. Enfim. Ele tem uma frase muito boa, que é o fim da indiferença vai vencer o ódio. Boulos, aliás,
Boulos foi muito bem. Ciro tem um momento excelente, que eu vou chegar lá mais à frente. Eu acho até que o Haddad foi bem, muito controlado, né? Muito equilibrado. O Haddad ele também reagiu relativamente bem ao debate, embora algumas das pancadas que foram na direção dele fossem mais difíceis de você se esquivar, por causa do conteúdo delas, e não tanto por causa da performance do Haddad. É, eu queria comentar uma coisa que o Haddad fez, que Ciro também fez, e que eu acho que vai virar o tom do segundo turno, seja Ciro, seja Haddad contra Bolsonaro, que é associar Bolsonaro a Temer, pegar os votos de Bolsonaro mais recentes, mostrar como Bolsonaro apoiou muitas dessas reformas propostas pelo Temer. E por que essa estratégia? Porque essas reformas são muito impopulares. Essas reformas são verdadeiras bombas de, devastadoras. E se conseguirem associar, grudar essas reformas em Bolsonaro, isso seria realmente. Você vê que tanto Ciro quanto Haddad usaram essa estratégia. Então, essa é uma estratégia poderosa para o segundo turno. Queria comentar uma coisa que aconteceu no intervalo da Globo, que é a campanha do Burger King. Não tenho nenhum financiamento do Burger King, mas em relação a voto consciente, né? Não deixe os outros escolherem os componentes do seu sanduíche, fazendo analogia e dizendo para que não deixe os outros escolherem seus governantes. A Burger King está se notabilizando por boas campanhas. Está fazendo essa agora no Brasil, sobre o voto consciente, e ela fez nos Estados Unidos sobre neutralidade de rede. Inclusive lá uma questão mais polêmica, e se posicionou a favor da neutralidade da rede, que é uma questão muito importante, já fiz vídeos sobre isso. Enfim, eu não recebo nenhum dinheiro da Burger King, mas se a Burger King quiser anunciar aqui no canal, depois dessas campanhas eu fico até disposto. Mas a Marina, ela fez uma coisa do ponto de vista estratégico muito interessante. A Marina resolveu se posicionar pró-trabalhador, pró-trabalho, criticou fortemente a reforma trabalhista. Então ela tentou se reposicionar no campo progressista. Eu acho já tarde demais, mas enfim, é interessante isso dela. E ela defendeu o investimento em infraestrutura e sustentável e tal. O que a Marina não faz é explicar de onde vem esse dinheiro. Porque quando você escuta um cara como Boulos, um cara como Ciro, eles falam em taxar lucros e dividendos, reforma tributária progressiva. Você tem fontes de receita aí. Esse discurso não aparece no discurso da Marina, quer dizer, então ela se reposiciona no campo progressista, mas se ela virasse a presidente, de onde isso ia sair, né? De onde vem a receita? Não sei. Haddad com Ciro na questão do agronegócio. Aí Haddad foi tático, muito tático com Ciro. Ele concordou com Ciro quando Ciro falou de Cátia Abreu e da importância do agronegócio e da agricultura familiar e compatibilizar os dois e ter uma política sustentável ecologicamente. Ciro fez uma fala, em alguns momentos, bem técnica. E Haddad o que é que fez? Haddad concordou, reforçou a importância de ambos, trouxe até um outro elemento do programa dele, mas não atacou Ciro em nenhum momento. Por quê? Porque Haddad está acreditando que ele vai para o segundo turno e ele precisa dos votos dos eleitores de Ciro. Então ele precisa ser elogiado, ele disse boas ideias e tal. Então foi toda uma questão tática. É muito interessante perceber taticamente isso, né? E Ciro também foi tático, porque Ciro bateu forte em Haddad, mas sem atacar ele do ponto de vista ético, sem atacar essas questões assim mais, digamos assim, que causariam rusgas. Ele atacou o PT por uma coisa que é difícil do PT se defender, que o PT teve 14 anos no poder e não fez muitas reformas que são necessárias, reforma tributária e tal. Então, e o PT não conseguiu fazer essa unificação. Ou seja, o Ciro ataca o PT e ataca de certa forma a Haddad, mas não é aquele ataque que deixa cicatrizes incuráveis. Não, ele ataca a Haddad de uma forma como quem diz: olha, Haddad, eu estou te atacando aqui por essas coisas, mas se eu fosse no segundo turno, quero o seu apoio. Então, todos os dois, eles tiveram um elemento tático. Ciro, por estar atrás, teve que atacar, mas traz nas pesquisas. Mas fez um ataque sem pesar a mão demais, o que também foi interessante. A Marina e vários candidatos bateram em Bolsonaro por ele não estar lá. Marina, inclusive, usa aquela expressão de que ele amarelou, né?
E ela bate também em Haddad por não reconhecer os erros do PT e a responsabilidade do PT na situação do país. Haddad se defendeu dizendo que reconhece sim, que em várias entrevistas já reconheceu os erros, mas que, óbvio, prefere enfatizar os acertos. Eu acho que esse tipo de fala de Haddad, controlada, que diz que reconhece os erros, mas que prefere enfatizar os acertos, e eu acho esse tipo de fala, ele acaba resistindo à maior narrativa que tentam construir contra ele, contra o PT. E ele é mais eficaz nesse particular até do que um cara como Lula. Se vocês lembrarem Lula, quando ele era confrontado com essas coisas, ele não tinha uma resposta tão equilibrada. Então é interessante isso, embora o carisma de Lula seja, enfim, muito maior do que o de Haddad. Não dá nem para comparar nesse outro aspecto. Ciro, então, tem um momento, o único momento que eu vi no debate de um estadista. Que é o seguinte, eu não me lembro qual foi a política que ele estava falando exatamente, mas foi uma política desenvolvida no Ceará, e ele lembrou que essa política foi iniciada por Tasso Gereissati do PSDB, um partido que ele tem muitas diferenças e tal. E aí ele lembrou, é necessário ser honesto, foi uma política iniciada pelo meu adversário, mas que eu continuei, ajudei a expandir e tudo mais. Esse momento de Ciro, eu acho que para o grande público não tem lá muita importância. Mas para uma pessoa como eu que acompanha a política, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que grandes estadistas fazem, porque eles são generosos. Generosos com os adversários, generosos com. Enfim. E tem um motivo outro para ele ser generoso com o Tasso Gereissati, depois do que o Tasso Gereissati criticou o PSDB. Então, tem até um motivo secundário, embora me pareça genuíno o elogio à política, que eu me esqueci agora qual foi a política, teria que checar. Ciro e Meirelles. Aí o Meirelles dá uma porrada no Bolsonaro por causa da ausência e que isso daí prejudica a democracia, que um cara que não estaria disposto a ouvir o contraditório, a ser atacado, não merece ser presidente do Brasil. E Ciro disse a mesma coisa. Ciro ainda lembrou em outro momento da questão das indústrias das armas que está lucrando com Bolsonaro. Então Bolsonaro apareceu aí. E eles também criticaram muitas falas do Mourão sobre 13º, Guedes sobre impostos sobre os mais pobres. Quer dizer, a Bolsonaro dizer que tem que escolher entre direitos e emprego. Quer dizer, Bolsonaro esteve no debate sem estar porque foi atacado nessas questões aí. Tem uma coisa que vocês já sabem que me incomoda, que é quando algum candidato esculhamba o Boulos em relação a trabalho, dizendo que ele não trabalha ou coisa do tipo. E Meirelles novamente fez isso daí. E Boulos não se defendeu diretamente, falou das causas e tal, dos movimentos que ele se associa e tal. E foi interessante que Haddad fez o que eu acho que Boulos deveria ter feito. Aliás, o que eu acho que Boulos deveria ter feito é uma porrada histórica no Meirelles. Depois que o Meirelles falou aquele negócio de trabalho é uma coisa que você não deve saber muito, o que Boulos deveria ter... Vou encarnar o Boulos aqui, vou dizer que o Boulos deveria ter feito. O Boulos deveria ter chegado pro Meirelles e dizer: Meirelles, eu sou professor, com muito orgulho. E você, depois de dizer que professor não trabalha nada, porque é isso que você falou para mim e eu sou professor, significa que você não vai ter nenhum voto entre os professores. Então eu lhe agradeço por você deixar esse voto como um voto disponível para mim, já que ele nunca iria para você, já que você desvaloriza tantos professores. Rapaz, se Boulos fala um negócio desse, acabou pro Meirelles. Era uma porrada, mas Boulos, eu acho que nesse particular de associar de se associar à classe de professores e usar ela para bater no Meirelles, ele nunca vi ele fazer. E eu acho que ele tem que se defender do ponto de vista individual fazendo esse tipo de coisa, que é muito potente. O Haddad acabou tomando as dores do Boulos e falou sobre isso, né? Ele defendeu ele como professor e que tem gente que ganhou dinheiro fácil, segundo o Haddad, que não reconhece. Acho que não é uma boa dizer que o Meirelles ganhou dinheiro fácil, porque eu não sei se ele herdou. Então, caso ele não tenha herdado, ele pode ter ganho, enfim, na atividade profissional dele. Se isso é fácil ou não, enfim, acho difícil determinar. Então, a não ser que ele seja filho de uma pessoa muito rica e herdou muito dinheiro, coisa que eu não sei se ele é,
Acho que o Haddad deveria evitar dizer esse tipo de coisa, mas enfim. Boulos falou sobre mais dinheiro do FIES para o setor público. É uma pancada que ele dá sempre no PT, que o PT permitiu muito a expansão do setor privado e tem muito dinheiro ali. Alckmin usou como estratégia, e aí eu já acho que é uma estratégia meio desesperada, mas enfim, falar da questão da segurança pública, já que é o grande tema do Bolsonaro, ele tentou se reposicionar nessa questão, falando dos dados de São Paulo. Eu acho que Ciro brilhou quando falou que o principal problema do Brasil é a desigualdade, não talvez pelo motivo que vocês estejam pensando. Porque, na verdade, quando se fala da desigualdade, é uma boa síntese, é porque no Brasil a desigualdade ela não é apenas a desigualdade entre ricos e pobres, mas é uma desigualdade entre grupos altamente privilegiados, entre os diferentes frações de classe dos ricos, seja no funcionalismo público, nas cúpulas, seja setores empresariais, amigos do rei, amigos do Estado, que são altamente beneficiados, não só pelas desonerações fiscais, mas por uma série de licitações muito complicadas que tem aqui no Brasil, que não daria tempo de entrar nos detalhes nesse vídeo. Então, a desigualdade, ela se dá porque o Estado atua como um poderoso concentrador de renda através de uma miríade, um conjunto bastante vasto de políticas que sangram a classe média, sangram os pequenos empreendedores que sofrem de todo tipo de coisa que vocês possam imaginar e que beneficiam quase que sempre os peixes grandes, aqueles que têm monopólio e beneficiam cúpulas de diferentes setores, seja a cúpula dos juristas, dos políticos, e todos os setores. Quando você vai para a cúpula do setor público ou quando você vai para os grandes setores empresariais e vai para o topo, eles pagam menos impostos, enfim. Então, eles são altamente beneficiados. O Brasil é o paraíso fiscal dos super ricos e o inferno fiscal da classe média e dos mais pobres. Não é? Ciro também mostrou que estava afiado quando corrigiu o Bonner, que tinha tema para o bloco dele, e o Bonner já ia se esquecendo de novo. E muita gente vai esculhambar o Bonner, mas eu acho que o que aconteceu é que o debate estava bom e o Bonner ficou prestando atenção no que as pessoas estavam falando e esqueceu do trabalho dele. Quer dizer, em vez de ele estar concentrado no que ele devia estar fazendo ali, ele ficou assistindo. Ele virou um telespectador e ficou. E aí, de repente, tem tema, viu, Bonner? Tem tema. Ciro também falou, deu uma pancada no Bolsonaro com o negócio da fraquejada, quer dizer, estava afiado em relação a isso. E também falou que suas propostas estão sendo copiadas, foi uma outra coisa que ele falou. Em relação a impostos, eu já comentei um pouco sobre isso, mas eu achei que o Boulos jantou a Marina. Aí não tem nada sexual, não. Se vocês acham que tem, me perdoem. Mas ele demonstrou que não é uma questão apenas de gestão, porque a Marina fala dessa questão como se fosse uma questão meramente de gestão. Vamos trazer os melhores e aí a gestão vai ser boa, não vai ter corrupção, vai ter dinheiro para as coisas. Mas o problema do Brasil não é só uma... O gestão é muito importante. Tem gestão patrimonialista, um monte de coisa errada aí. Mas o nosso problema não é só a gestão, tem a ver com desenho institucional, tem a ver com uma inversão da taxação. A forma como nós cobramos impostos é profundamente injusta e é irracional, porque nos outros países do mundo, quando você vai ver qual é o nível de taxa sobre o consumo, ele não representa nem 15%, 20%, quando muito é 10% da arrecadação, a receita da União, do Estado. Taxação sobre o consumo não é essa coisa assim gigante que é no Brasil, na maioria dos países desenvolvidos. E esses países taxam mais dividendos, lucros, herança, renda, patrimônio. É uma taxação super distribuída em um monte de outras coisas e que existe sobre o consumo, mas não é violenta sobre o consumo. Porque visa a ativação do consumo. Né?
E por isso que todo o campo progressista, tanto o Ciro quanto o Haddad quanto o Boulos, tem um discurso mais ou menos o mesmo, embora o mais frágil dos três é o Haddad, porque o PT teve 14 anos no poder e no auge da popularidade do Lula, que poderia ter feito as reformas e acabado com os privilégios, preferiu não fazer porque ia mexer nos vesperos. E aí a minha avaliação crítica do PT é que faltou coragem. Faltou coragem de dizer: nós temos 80% de aprovação, esse é o momento de fazer as reformas que vamos enfrentar a resistência, vamos perder, vamos gastar capital político com isso aqui, vamos enfrentar, mas quando elas fizerem e elas reverterem mais receita e a gente conseguir fazer melhores investimentos, o povo vai estar do nosso lado. E essa crença de fazer o melhor e enfrentar os vesperos foi o que faltou ao PT no passado. E que eu temo que falte de novo, mas vou ser sincero, se o PT for para o segundo turno, eu vou torcer para que o PT ganhe e que finalmente enfrente o que nunca enfrentou, embora eu acho difícil. Enfim, é, era isso aí que eu tinha para dizer, gente, sobre o debate. Também dizer que o Cabo Daciolo realmente ficou do lado de fora, não foi? Ele inclusive fez um vídeo criticando duramente a Globo. Eu, inclusive, quero que vocês me digam exatamente qual foi a justificativa que a Globo deu para não convidar o Cabo Daciolo, porque os outros debates parece que ele era obrigado a ir, porque tinha uma regra e tal. Como foi essa coisa aí? Eu vou ser sincero, em relação à regra que permitiu que a Globo fizesse isso, eu ainda não sei e por isso não quero comentar. O fato é que a Globo conseguiu o que queria, que foi tirar o Cabo Daciolo do debate. Enfim, é, o que eu tinha para falar sobre o debate era isso aí. E se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. Tá certo, gente? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E vamos vencer o protofascismo nas urnas, hein? Não se esqueçam de votar. Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço.